Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Agradecer o grupo que me chamou para falar de um tema que eu acho que tem muito a ver com o que estamos a passar. E eu, particularmente, passo muito isso. Por estar em recuperação, estar limpo, não estar a fazer uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, por acreditar que o grande problema no início foi o uso e que uma vez que eu tivesse parado de fazer o uso, então eu estaria em plenitude. E venho a descobrir depois que a plenitude não é desta maneira que eu vou atingi-la, então eu fico extremamente preocupado, porque existe um fator muito importante dentro do processo de recuperação, que é a pessoa não desistir dentro do processo do sofrimento limpo. O programa de passos hoje, para mim, está muito claro que ele não vem para com que eu não entenda quem eu sou. Ele vem para me deixar claro quem eu sou, da onde eu vim até onde eu cheguei e para onde eu vou se eu usar o que o programa tem a oferecer, que não é a ideia de parar de usar, mas sim entender como fazer para não voltar a usar. Por isso que eu acredito muito nessa questão de que existem fatores que levam a pessoa a querer desistir do momento que ela se encontra, estando em sofrimento limpo. Não faz o uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, incluindo álcool, mas vem num processo de sofrimento limpo extremamente tenso, que o leva a acreditar que o desistir é estar a ganhar. E eu já passei por esse processo, eu tenho propriedade para falar disso, por parte de acidente automobilístico, por parte de questões financeiras, por parte de questões de relacionamento interpessoais, conjugais. Então, dentro de toda a ideia de todas as áreas da minha vida, eu percebo claramente que existem fatores que são importantes de serem vistos em recuperação e que o apadrinhamento vai ter uma peça fundamental para deter o processo do sofrimento limpo. Porque uma vez que o outro saiba quem eu estou sendo, aquilo a qual eu estou sendo, estou alimentando, começa então a perder força e começa-se então a ter uma grande probabilidade de se viver uma vida jamais imaginada que iria vir a se viver. Uma vida onde o programa vem e faz a diferença. A diferença qual o programa ele exerce na minha vida hoje não é para com que eu não faça um uso mais da substância, mas sim para com que eu entenda os motivos que me levam a querer desistir estando limpo, dentro de um estado de sofrimento por não estar usando o programa na sua totalidade. E usar na totalidade começa pelo pedido de ajuda e se estende por todo o programa de 12 passos, onde eu passo por tradições, eu começo a ter que viver processos onde os conceitos fazem parte, e tenho que entender que uma vez que eu me estenda dentro do que o programa oferece, ações estando limpo, estando tendo sofrimento, momentos que implicam para com que eu pense em desistir, eu vou ter que vir a superar. Por isso que é tão difícil o processo de recuperação. Não é uma brincadeira, é muito sério. Parei de usar o químico, parei de usar os alteradores de humor, começo a entender quem eu sou, da onde eu vim, com os comportamentos que eu trouxe, com a maneira de pensar que eu trago, com as escolhas que eu fazia, e dentro deste pensamento, dentro desta conjuntura de todo esse aglomerado de situações aonde eu estou a vivê-las, o programa de passos vem através da experiência de companheiros que me antecederam e que me mostram que a utilização do programa na totalidade é a saída para com que eu não venha a desistir dentro de um estado de sofrimento limpo. Isso eu acho fantástico, eu acho isso maravilhoso, por causa que define a situação que eu estou a me encontrar, estando limpo, mas estando a sofrer. E uma vez que eu tenho essa compreensão, eu abro as portas para o tratamento.
E o tratamento, então, se mostra onde eu vou deixando de não ter que não passar. Eu vou passar, eu vou superar, eu vou viver o programa na totalidade. Mas, para isso, o apadrinhamento vai ser fundamental, pois o olhar do outro, através da retina do outro, é que eu abro a possibilidade para com que esse programa me oferece. Possibilidade essa que, uma vez que eu entenda o que eu estou a fazer, como eu estou a fazer, eu posso ter um ganho onde eu nunca imaginei que eu iria vir a ter, que é o ganho da sobriedade, o estado de aceitar a vida da maneira que a vida está se apresentando e podendo viver esse momento. Um momento que eu nunca imaginei que eu iria passar. Um momento onde as dificuldades que vão estar se apresentando, eu vou ter ferramentas para lidar com ela. E as ferramentas para lidar com essas dificuldades está em admitir a minha fraqueza, reconhecer o estado do débil, entender que a ideia de um poder maior, um poder bondoso, amoroso, caridoso, como fala na nossa literatura, que vai me dar a direção que eu estou precisando, no momento que eu me encontro, onde eu estou dentro de um estado de sofrimento, sem o químico, porque eu retratar aqui aquele que me escuta, que eu sofria quando eu estava a usar, é somente a partir do momento que eu tomo contato com o programa, reconheço que tenho uma doença e que esta doença, ela trabalha em todas as áreas da minha vida. Porque antes disso eu não via o estado de sofrimento. E existia um estado de uma necessidade que eu tinha de fazer uso da substância para que eu atingisse o objetivo a qual eu estava ali em busca, que era ficar muito louco, que era viver muito louco, era sentir a sensação da substância escolhida no momento para fazer o uso. E hoje não tem mais uso da substância, mas tem um estado de sofrimento limpo que se apresenta quando eu não quero viver o que o programa oferece na totalidade, quando eu não quero que o padrinho saiba quem eu seja, quando eu não quero que o outro me veja. Quando eu quero fugir de quem eu sou, não quero deixar para com que o outro entenda o que eu estou me passando, eu estou me privando do benefício do programa, que é a liberdade, porque os meus segredos, eles crescem dentro da gaveta, na escuridão, mas eles morrem na luz da exposição quando assim eu os faço. E expor os meus segredos, mostrar ao outro, deixar com que o outro me conheça, permitir com que o outro saiba o que eu estou fazendo, é a grande sacada desse programa maravilhoso de 12 passos. Porque quando eu estou a fazer isso, estou a admitir a minha fraqueza, a minha inabilidade, meu estado do débil, estou a reconhecer quem que eu estou sendo, por que eu estou sendo daquela maneira, estou a permitir, dentro de uma ideia da entrega daquilo que eu estou fazendo, de algo que eu não consigo ver, né? Não consigo pegar, mas consigo sentir por estar a falar ao outro e dentro dessa condição, o outro me direcionar, o outro me ajudar. Então existe uma proposta dentro do programa. Falamos e ouvimos os outros, eles nos mostram o que está funcionando. E assim eu começo a trilhar um caminho que eu nunca imaginei que eu poderia trilhar e vir a alcançar um estado de plenitude e de liberdade em relação a algo que sempre me escapou, chamado adicção. Então, para mim agora, eu estou num momento muito importante, porque eu entendo que a adicção é muito mais do que o uso de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor. A adicção trabalha em minha vida de uma maneira intrínseca, de dentro para fora. Só que a manifestação desse sofrimento limpo que eu tenho é externo, porque as minhas vontades ainda me controlam. Eu quero o tênis, eu quero o carro, eu quero a moto, eu quero o barco, eu quero a lancha, eu quero o jet ski, eu quero tudo aquilo que é efêmero, que está externo à minha pessoa. E enquanto eu não me atento que tudo isso que eu estou a querer, por vezes, é dentro da ideia do ter e não do ser, eu não vivo o que o programa me oferece. Este é um programa para ser, não é para ter. Em nenhuma parte da literatura diz que eu vou vir a ter todos esses ganhos que eu acho que são de suma importância e necessários para com que eu viva. Agora que eu não estou a usar droga, eu tenho esses merecimentos. Em nenhum local tem isso. E por vezes eu me esqueço que muito do que pode me assolar no processo da recuperação é fama, prestígio e poder. A fama do cara que parou de usar, o prestígio do cara que agora está em recuperação e o poder, o dinheiro que eu almejo, que eu acho que sem ele eu não consigo sobreviver.
Então, muito do que eu acabo a sofrer estando limpo, dentro da ideia de não ver que existem alguns fatores muito importantes a serem tratados pela recuperação, pelo programa, pelo apadrinhamento, pelo pedido de ajuda, estes me impulsionam a querer desistir. E o desistir não é voltar a usar droga, é o autoabandono. Porque hoje o problema do uso da substância química já não está mais pautado na minha vida. Hoje o que pauta é tudo que antecede ao momento que eu posso vir a fazer o uso. E é aí que está o que o programa me oferece, a liberdade para poder entender isso. O que vai me fazer me conduzir e me levar ao estado de desespero, onde eu não sei lidar com isto e vou querer desistir. E um dos resultados dessa minha ideia de desistência pode estar pautado para o uso da substância, como pode também, como muitos assim fazem, buscar o óbito, vir a se suicidar acreditando que assim estão a parar o que está acontecendo na vida deles, e na verdade não está a parar nada. Está a deixar para aqueles que vai ficar um incógnita, o que faltou de nós para ele, que ele optou por se suicidar. Então hoje está muito claro para mim que a ideia de desistir, ela não pode estar pautada, mas eu tenho que ter comigo o entendimento dos motivos que me faz ter sofrimentos limpo. Se não tem uso, se não tem nada alterador de humor, se eu tenho o programa, tenho pessoas que estão junto comigo nesta ideia de recuperação, por que então eu não acabo a usar, dentro do que o programa me oferece, o pedido de ajuda? Então eu queria deixar esse momento aí, essa oportunidade dessa fala, que o grupo me trouxe essa ideia, para uma reflexão. Começamos por pedir ajuda. O desistir é uma opção e o pedir ajuda, ele se encaixa onde? Que tipo de encaixe que eu faço para a ideia do pedido de ajuda?